Tá. Saluto, volante. Partiu. Ok. Podemos começar? Podemos? Bom, nós temos aqui o subjuntivo, palavras compostas e dois sufixos, né? Sufixo ex, ou exo, e aj, ajo. Vamos lá, Roberto, começar. Subjuntivo. Subjuntivo é um modo verbal. Até então, nós vimos conversando sobre o indicativo. Nós estudamos o presente do indicativo, que tem como terminação para todas as pessoas o AS, as letras AS, ASO. O passado, né, pretérito, em IS e o futuro em OS. Né? E vimos também, aqui a gente falou sobre o imperativo, que é um outro modo, terminando em U. E vimos o condicional, terminando em US. Além do infinitivo, terminando em I. Agora nós vamos entrar aqui no modo subjuntivo. A palavra subjuntivo por si só, ela já é indicativa de muita coisa interessante. Sub é abaixo ou depois, quer dizer, depende de alguma coisa, que se junta a alguma coisa, não é? Subjuntivo, o indicativo é o modo principal. Quando você tem o indicativo, ele reina, né? E o imperativo, ele impera. O subjuntivo, ele vai na sequência. Ele vai, subservientemente, ele vai dependendo de alguma coisa que comanda a ação, né? A ação presente na frase, né? Então, aqui ele diz, em Esperanto, não há terminações especiais para o subjuntivo. Já é uma consequência interessante. O subjuntivo, ele não tem essa primazia toda, né? Então, a gente vai, para contemplá-lo numa frase, não é? A gente vai recorrer a uma terminação pré-existente. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá. Para expressar, que o subjuntivo também tem três tempos. Nós temos o presente do subjuntivo, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então vejamos que coisas interessantes. Para cada tempo desse, a gente vai ter uma terminação própria. As terminações que vão ser copiadas das que nós já conhecemos. Então, pedir de empréstimo, né? Quer ao modo imperativo, quer ao modo condicional, quer ao modo indicativo. A gente vai recorrer a algumas dessas terminações para formatar esses três tempos do modo subjuntivo. Então, nós temos aí, para expressar o presente do subjuntivo, nós vamos usar o imperativo, a terminação do imperativo. Não é? Mas aí a distinção é que quando essa forma verbal terminada em U vier presente numa frase, ela vai ser identificada pela existência, não é, de uma conjunção, que é a conjunção que. Então, o presente subjuntivo vai ser feito com a terminação verbal do imperativo, que é um U, e, necessariamente, a frase vai ser aberta, porque ela vai se ligar à frase anterior, pela conjunção que. Em português, você tem a mesma coisa. Eu quero, é o indicativo, eu quero que você faça, que você venha. Quando você observa essa estrutura na língua portuguesa, eu quero é uma coisa no modo indicativo. É uma coisa no modo indicativo, no caso afirmativo. Eu não quero, seria negativo. Mas eu quero alguma coisa. Que você venha. Essa que você venha, que você fale, que você se cale, que você não faça isso. Isso aí é uma frase que vem
no modo subjuntivo. Ela vem subjacente, ela vem dependente, vem como consequência da frase indicativa. Então, é interessante que a gente perceba essa relação entre essas duas frases, para a gente não se perder. Porque é muito difícil, modo indicativo, modo subjuntivo. Não, não, isso é uma coisa que a gente até pode ignorar essa terminologia, né? Eu quero, se eu quero, você quer o quê? Se você observar bem, quando eu digo eu quero, o verbo querer, ele é um verbo transitivo, ele exige um complemento, que pode ser um nome. Eu quero um bolo. Aí você tem um objeto direto. Mi volas kukon. Aí tem que ter o N. Mas quando eu digo eu quero, aí que você agora que entra com a frase, essa frase, ela vem na função de objeto direto. Só que ela é frasal, não é um nome. E aí você, para poder não se perder nessa história, você vai fazer duas coisas importantes, ou três, ou mesmo quatro. A gente pode até pensar assim. Eu quero, você sabe que depois eu quero, essa expressão eu quero precisa ser complementada. Então não completa com a frase. Aí então eu vou fazer uma ruptura aqui. Eu vou colocar uma vírgula, que em português não tem. Em português não tem. Você vai ver quando você mostrar os exames, que vai ter uma vírgula. É como se, não é que seja assim, é como se a gente entendendo que precisa, né, de um recurso a mais, a gente coloca uma vírgula. Não vai ter um N, vai ter uma frase. E aí essa frase vai ser aberta pela conjunção que. Então nós vamos ter obrigatoriamente uma vírgula antes desse que. Vamos ter essa vírgula, aí o que vem, a conjunção vem e abre a frase toda, cujo verbo vai ter que vir na terminação U, que é a terminação que a gente já conheceu, né? Em período simples, como sendo do imperativo, faça, venha, diga, cale-se, tudo termina em U. Aqui vai terminar em U também, mas como tem o que, essa frase todinha vai complementar o significado do verbo querer que está presente na frase no modo indicativo. Eu quero que você venha. Você agora você tem as duas frases. Eu quero, oração principal. Que você venha, uma oração subjacente, secundária. Subjaz a primeira, vem depois da primeira. Então ela está no modo subjuntivo. Está compreendendo? Então essa lógica é importante que a gente debulhe devagarinho para que a gente entenda que a coisa é simples, é bela e é funcional. A gente fala assim. E a gente, quando a gente aprende como é que está falando, a gente segue de maneira mais tranquila, mais consciente. Então, vamos lá, adiante. Ó, Carlo Volas. Carlos quer. Se ele quisesse uma bola, Carlos Volas Pilcon. Aí o complemento do verbo querer seria o objeto direto com o acusativo em N. Mas não é o caso. Esse Volas continua querendo complemento. Agora é um complemento frasal, é toda uma frase. Então, nesse período aí, nós temos uma frase inicial, que é a frase principal, a oração principal, que está com o verbo no indicativo, que cobra um complemento, que vai ser agora uma frase, um complemento frasal, que vai vir no subjuntivo. Aí você veja a vírgula, você veja o que é a conjunção, e você vai ver o verbo terminando pela letra U. Eu quero que você venha. Então, o U veio de empréstimo. Mas se você ignorar tudo isso e disser, venha, você não está dizendo uma frase imperativa? Venha aqui, Carlos, venha. Esse venha tem que estar no imperativo. Termina em U. E aqui ela parece também com a terminação U, porque, de certa forma, é um imperativo escondido, camuflado. Eu quero, venha. Eu quero que você venha. Então, o subjuntivo é isso. Ela é uma frase que subjaz, que vem depois do indicativo, implicitamente indicando uma ordem, um pedido, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Então, isso é muito bem organizado, e muito bem calculado, e muito bem pensado. A gente consegue enxergar isso muito mais facilmente
do que em português ou em qualquer outra língua. Então, aqui desmistifica essa complicação que normalmente as pessoas têm quando começam a estudar conjugação verbal. Carlos quer. Ele quer alguma coisa. Precisa de um complemento. Que eu estude. Caro Volas, que me estudo. Então, aqui nós estamos. Na primeira pessoa, essa frase está na primeira pessoa do subjuntivo. Que eu estude. Se você for conjugar em português, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos. E assim vai. Espero que tenha ficado claro. Vamos adiante. Para expressar agora, isso aí foi o presente do subjuntivo. Termina em U, com a conjunção que. Tá certo? Agora nós vamos para o futuro do subjuntivo. Ora, outra coisa interessantíssima que sim, observar desde o princípio. Quando se trata de futuro, vamos jogar tudo para o futuro. E qual a terminação do futuro? Lá no indicativo, em OS. Os OS. Nós vamos pegar o subjuntivo e vamos usar a mesma terminação do futuro do indicativo, nós vamos usar no futuro do subjuntivo. Então, é cola e copia. Copia e cola. Não tem por que ficar preocupado. É futuro? É futuro. Então, futuro para lá, futuro para cá. Indicativo e subjuntivo, tudo vai terminar em OS. Então, fica muito mais fácil. E aí você começa a entender melhor o futuro do subjuntivo, a conjugação do subjuntivo em outras línguas, inclusive em português. Para expressar o futuro do subjuntivo, usa-se o próprio futuro. Simples, o futuro do indicativo, não é? O futuro do indicativo, que a gente sabia, a gente já aprendeu que termina em OS. Terminação é essa. Precedido, ó, é a subjunção, subjuntivo, subjacente, precedido de uma conjunção adequada, de nova conjunção. Então, nós vamos ter o futuro do substantivo terminado em OS, como no futuro do indicativo. Mas nós vamos ter necessariamente uma conjunção. Que em português, assim como em esperanto, pode ser se ou que. Né? Por exemplo, quando chover, né? Eu irei. Eu irei quando chover. Eu irei é uma frase meio tronça, né? Eu irei, está no indicativo. Eu irei quando chover. Né? Ou quando tiver chovendo. Eu voltarei lá para minha terra. Eu voltarei é o futuro do indicativo, futuro simples. Eu voltarei quando ou se estiver chovendo. Quando estiver chovendo. Então, essas duas conjunções, elas são usadas, inclusive, são intercambiáveis. Você pode substituir uma pela outra em alguma circunstância, mas as duas são usadas, não é? Livremente, né? Então, veja bem, nós estamos seguindo o mesmo padrão. Lá, no presente, eu usei o imperativo, né? Eu usei a terminação do imperativo. Aqui eu uso a terminação do futuro. Como no indicativo já existe um futuro, termina em OS, eu economizo terminações. Eu vou usar a mesma terminação. Então, você vai ver um período com duas frases, dois verbos, só que ambos terminando em OS, ambos no futuro, só que uma delas na oração principal vai estar no presente, no futuro do indicativo. Futuro do indicativo. E a outra vai estar no futuro do subjuntivo. Todos terminam em OS. Os verbos se repetem, as terminações se repetem. Mas você vai identificar a frase do subjuntivo, que ela venha no começo do período ou no final do período, no segundo lugar, mas introduzida, iniciada, ou pelo kiam, que é quando, ou pelo se. Tá certo? Vamos ver lá. Um exemplo. Se mi volos, mi iros. Qual é a frase principal? Qual é a oração principal? É mi iros. Esse iros está no futuro, mas é um futuro simples. É o futuro do modo indicativo. Eu irei. É o modo indicativo. Se eu quiser. Eu irei. Se eu quiser. Aqui foi traduzido, se eu quererei, eu irei. Não, essa tradução a gente nem usa em português. Ela é uma tradução um tanto um pouco
pouco forçada. Se eu quiser, porque o futuro do subjuntivo é se eu quiser, ou quando eu quiser, se eu quiser, se tu quiseres, se ele quiser. Então, esse se eu quiser, eu irei. Certo? Ou se eu quererei, muito forçado. Né? Embora a gente entenda assim, mas ninguém usa isso. Então, se eu quiser, eu irei. Nesse período, nós começamos com a oração do subjuntivo, né? Que é a oração subordinada. A primeira que vem no segundo plano aqui, né? Eu irei, se eu quiser. Eu irei quando eu quiser. Aí, eu irei se eu quiser, eu irei quando eu quiser. As duas são possibilidades de tradução para essa frase, né? Entendeu? Então, nessa frase fica muito fácil você olhar e construir. É futuro. Ambas as frases vão ter verbos terminadas no futuro, em OS. Simples. Nada de complicado. Pelo contrário, é até mais simples do que a gente já viu até agora em outras explicações sobre conjugação verbal. Adiante. Kiam mi estudos, mi lernos. Quando eu estudar, eu aprenderei. Mi lernos, kiam mi estudos. Eu aprenderei quando eu estudar. Eu aprenderei se eu estudar. Tá certo? Eu aprenderei se mi estudos, mi lernos. Kiam mi estudos, mi lernos. Faz se colocar o se como kiam, nós vamos ter o mesmo fenômeno. Tá certo? Muito bem, adiante. Agora nós vamos para o imperfeito. Para o imperfeito subjuntivo. Aí nós vamos usar o condicional, que terminava em US. Então vai seguir o mesmo padrão que a gente viu para o futuro. As duas frases, cada verbo vai ter a mesma terminação, US, US. Então fica muito simples. Fica muito simples. Até para você construir, você falando na hora, você nem se dá conta de que a coisa é tão simples. Não é? Então, veja, para expressar o imperfeito subjuntivo, usa-se o condicional, terminação US, precedido de uma conjugação adequada, como se. De novo, nós temos o mesmo fenômeno. Nós temos a oração principal, tem que separar por vírgula, bota a vírgula, bota o quê, bota o verbo, a terminação US, como tinha na conjugação da frase principal. Tanto faz você começar a frase com a oração subordinada, subjuntiva, como começar com a oração principal. Tanto faz, a ordem não altera o resultado final. Vamos adiante. Se me povos, me estudos, semipovos. Eu estudaria se eu pudesse. Eu viajaria para a Europa se eu tivesse dinheiro. Você veja que em português, eu viajaria. É o futuro do pretérito, né? Eu viajaria, tu viajarias. Termina em ia, não viajaria. Se eu pudesse, terminação pudesse, aí é o condicional. Se eu pudesse, é uma condição, né? Então, aqui nós estamos tendo como exemplo esse período começando com a oração subordinada. Semipovos, me estudos. Semi-estudos, semipovos. Tanto faz. Tanto faz. Mas você veja que tem essa vírgula. E tem a conjunção. E o verbo termina em US, como terminou na outra oração. Se eu pudesse, eu estudaria. Em português é muito mais complicado, percebam, né? Vamos concordar, né? Literalmente, se eu poderia ou se eu pudesse, eu estudaria. Ok? Adiante. Palavras compostas. Palavras compostas. Sim, aqui mudando de tema, né? As palavras compostas são formadas pela reunião de duas ou mais raízes, colocando-se a raiz principal no fim. Ora, esse capítulo é de extrema importância, dada a riqueza que ela representa do ponto de liberdade estilística, de liberdade de fala. Então, você pegar duas palavras e juntar as duas, enriquece, simplifica e enriquece. Vamos ver exemplos.
Vamos lá. Exemplo simples. Flughaveno. Flughaveno. Ora, veja bem, nós temos aqui duas raízes. Flug, da ideia de voo. O verbo flug é o verbo voar. É o verbo voar. Flugo é o voo. E Raveno é um outro substantivo. Flugo é substantivo, termina em O. Raveno é um substantivo, termina em O. Se você juntar as duas, você vai ter que ver o seguinte: o que eu quero, qual delas encerra, em qual delas se encerra a, o significado, né, raiz, principal, mais importante do conjunto. Um é voo e o outro é porto. Então, o porto, de onde parte o voo, o porto para o voo, porto é a palavra mais importante, a outra é subsidiária. Então, a mais importante vem trazendo a terminação do substantivo. A outra pode até vir com o substantivo, mas ela não é a mais importante. Certo? Porque Raveno, eu posso ter um porto para voo, um porto para navio, não é? Para shipo, para flugo. Então, flugo Raveno, shipo Raveno, eu posso usar a palavra integralmente com a sua terminação ou e simplesmente juntar. Mas a mais importante vem no final. Vem na posição capaz de sofrer as alterações. Se for para o plural, quem sofre o plural é ela. Se for sofrer uma terminação do acusativo, quem vai sofrer é ela. Ela é a mais importante. Então, ela vem no final. A outra se ajunta a ela, se compõe com ela por duas palavras compostas. Pode vir com a letra O ou sem a letra O. Pode vir simplesmente ajuntada ou flugo Raveno ou flugo tracinho hífen Raveno. Todas essas possibilidades são bem-vindas. Depende muito da escolha de quem está usando, de quem está escrevendo, não é? E depende principalmente da beleza, né, sonora, eufônica. Se for mais eufônico, conservar o, conserva. Se for mais agradável ao ouvido, conservar a terminação, conserva. Se não for, você tira. Então, nós temos aí Flughaveno é o porto de voo, de onde parte o voo, de onde chega para onde chega o voo. É o aeroporto. Mas eu poderia ter dito Flughaveno ou Flugotraço hífen Raveno. Então, essa riqueza de possibilidades ajuda muito. Ajuda quando você está precisando medir tempo de fala. Por exemplo, você fazendo uma música, você fazendo uma poesia, você precisa pesar o tempo, né? E vai depender muito da escolha de cada um. Adiante. Outra palavra que está aí. Alilanda. Aqui nós temos Lando. Lando é o país. Essa raiz aí é a raiz principal, então ela vem no final. Já a raiz de alia, outra, é secundária. Né? O país de uma outra pessoa. Né? O país de uma outra pessoa. Ou seja, o estrangeiro. Alilando, alilanda, está na forma adjetiva, de outro país. Certo? De outro país. Ou seja, do estrangeiro. De alialando, ou seja, do estrangeiro. Então, você junta as duas, alilando, alilandando, então o land sofre as alterações. Alilando, alilandando, ele é quem vai sofrer, é a palavra principal, ela vem no final. E a outra é subsidiária, se junta a ela. Tá certo? E esse alialando, poderia também, sem problema nenhum. Só que ficava mais difícil de pronunciar. Uma letra a mais, uma sílaba a mais. Alia, em vez de alilando,
alilandano, alilanda, alialando, ficava um pouco mais forçado, eufonicamente um pouco mais pesado. Então, com o tempo, as coisas vão se formatando e vai havendo uma preferência de uma forma para outra, e essa coisa vai se consagrando, uma outra forma vai se consagrando a partir do uso, né, da própria língua. Adiante. Aqui com o verbo foriri. Nós temos aí duas raízes. O iri, que é um verbo, é a palavra principal, é a palavra que vai vir no final. E o for, né, que dá a ideia de distanciamento, de afastamento, de ir para longe. Então, foriri quer dizer sair, ir embora. Né? Então, o que faz? Ele pegou, juntou o for, que é essa preposição, e juntou com o iri, foriri. Ficou muito bonito, né? Adiante. Muito bem. Palavras compostas, a gente sempre que aparecer alguma, a gente vai aproveitar a oportunidade para ressaltar o funcionamento dessa ou daquela outra palavra. Muito bem. Aqui nós temos como sufixo etso, ets, né? É uma partículazinha, um sufixo, não é uma palavra, mas ela pode se transformar em palavra, como a gente já viu em outras circunstâncias. Né? O sufixo ets indica qualidade ou estado, correspondendo frequentemente aos sufixos idade e exa, né? Quem tem possibilidade, né? Beleza, palavras em português que terminam possível, adjetivo, possibilidade, é um substantivo terminado pelo sufixo idade, né? Capaz é um adjetivo, capacidade é uma qualidade, né? É um adjetivo agora, é um substantivo também, mas que traz essa revestimento adjetivo de qualidade, né? Exa, belo, beleza. Belo é um adjetivo. Beleza é o substantivo decorrente, né? A beleza. E por aí vai. Nós temos isso, a sufixação é um fenômeno muito presente nas línguas e que enriquece o vocabulário, né? A gente sai criando novas palavras com as sufixações, usando esses sufixos que em Esperanto são muito bem definidos em termos de sinônimos, de significado. Cada sufixo tem um seu significado próprio, não se perde. A gente sempre tem condição de recuperá-lo com segurança. Vamos adiante. Honesta é um adjetivo. Termina em A. Honesto ou honesta. Aí nós pegamos esse adjetivo e acrescentamos o sufixo ets e colocamos um O depois. Nós temos agora com um substantivo que remete a uma qualidade, que no caso é a qualidade, né, da pessoa honesta. Então, honestetso é a honestidade. É uma qualidade, né? É algo, é, é, é algo abstrato, né? A honestidade é um substantivo abstrato. Não tem, né? Ele nos remete a uma qualidade. Honestidade é um substantivo que nos remete à qualidade de ser honesto. Então, isso a gente vai encontrar com muita frequência. Praticamente, a gente pode brincar com isso com muita facilidade, e isso a gente vai ganhando segurança e ganhando beleza em termos de uso da língua. Né? Adiante. Aqui, bela. Bela é um adjetivo. Belo, bonito. Bela, bonita. Mas eu posso transformar no substantivo, nos remetendo à qualidade do belo, acrescentando o sufixo ets. Então, beletso é um substantivo que nos Lindeberg, remete à qualidade do belo. Oi. porque aqui quando vai para o substantivo, né, fica beleco, bota o O no final e não um A. Porque esse sufixo, ele é primariamente o sufixo formador de substantivo.
Se você olhar em português, é uma coisa. Não é? Por exemplo, forte é adjetivo. Né? Ele é forte, né? Forte. É um adjetivo, né? Em português, em espanhol seria forta. Termina em A. Mas se eu quero me referir ao substantivo, a fortaleza, a fortaleza, aqui é um substantivo. Para o espanhol fica, em vez de forta, vem fortezzo. Eu formei o substantivo. Então, esse sufixo, ele vai nos levar à formação de uma nova palavra de caráter substantivo, um substantivo abstrato que nos remete à qualidade, que é o adjetivo. É a mesma coisa que bela é adjetivo. O adjetivo terminou em A. Mas eu quero agora não usar, por exemplo, la bela Quinabino, a menina bonita. Bela é adjetivo, Quinabino é o substantivo. Mas eu quero me referir à beleza da menina. Eu vou dizer, la bellezzo, eu agora transformei bela, que era um adjetivo, no substantivo correspondente a ele, que carrega, certo? Que traz consigo, ele é um substantivo abstrato que traz consigo, que nos remete à qualidade do belo. La bellezza della Quinabino, a beleza da menina. Então, nós saímos do adjetivo, la Quinabino estas bella, a menina é bonita, é bela, mas la bellezza, a beleza, agora é um substantivo, termina em O. La bellezza della Quinabino. Então, esse é um sufixo que nos direciona à formação de nova palavra de caráter substantivo que traz em si a qualidade abstrata que é um adjetivo, belo. Então, isso é muito interessante. Nós não nos damos conta de que esse fenômeno também acontece nas outras línguas, em português particularmente, porque nós não somos levados a pensar na nossa língua. Nós não pensamos. Quando a gente fala, a gente aprendeu a falar porque aprendeu. Nasceu nessa terra e ouviu e repetiu. Mas ninguém nunca teve a oportunidade, mesmo quem estuda idiomas, quem estuda, faz o curso de letras, nunca é chamado, nunca é convidado a aprofundar-se frequentemente nesse tipo de construção. Né? A gente perde muito por conta disso. Então, a sua pergunta é muito apropriada. A resposta é essa. Nós estamos no adjetivo. Se a gente quiser caminhar para um substantivo correspondente a esse adjetivo, se for um substantivo abstrato, não é? Se for um substantivo que partiu de uma qualidade que era abstrata, a beleza é uma coisa abstrata, mas está aqui na forma de substantivo. Por isso vai terminar em O. Nada impede que a gente, numa construção um tanto diferente, a gente possa transformar o Bellezzo em Bellezza, mas aí é uma outra construção, que depois a gente vai ver isso aí. Aqui é importante que a gente veja essa relação. Saí de um adjetivo, usei o sufixo ets, cheguei num substantivo. Esse substantivo tem uma qualidade abstrata. A beleza é algo que você sente, você percebe, mas você não palpa, não pega, não é concreta, ela é abstrata. Embora exista beleza que seja concreta, mas para isso eu vou precisar de um outro adjetivo, de um outro sufixo. Nós temos, no caso, dois sufixos. Partindo do adjetivo, um nos remete para um substantivo em que o fundamento do substantivo é abstrato, beleza, a beleza da menina. Mas eu posso partir para um outro substantivo, beleza, mas o teor dessa beleza não é mais abstrata, é algo que você palpa, você pega, você manuseia, é concreto. Então, isso nós temos como uma riqueza da língua. Zamenhof dotou o Esperanto dessas dois. A gente vai estudar logo em seguida esse outro sufixo que se contrapõe ao abstrato. É o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Aqui nós estamos com o abstrato. A beleza
a beleza espiritual, a beleza física, são duas coisas diferentes, não é? Mas ambos são abstratos. A beleza física, você olha, a beleza dessa menina me toca o coração. A beleza, que beleza? É física. Ou a beleza anímica, espiritual. Mas existe uma beleza que é concreta. E você vai ver já daqui a pouco. Adiante. Ainda no ex, blanca é um adjetivo. É uma cor. A brancura. A brancura é um substantivo. Né? A brancura. De novo, nós estamos com um substantivo vindo de um adjetivo. Esse substantivo tem em si essa qualidade do ser branco. Não é? Adiante. Aí vem o sufixo age. Não é? Aquele, eles indicavam a qualidade. Né? A honestidade, a sinceridade, a beleza, a brancura, a contemporaneidade. Todas essas coisas são substantivos, né, abstratos. Mas aqui o age indica uma coisa. Coisa é uma coisa concreta. É um outro sufixo. Vamos ver se a gente consegue fazer a distinção agora, com o próximo exemplo. Mande. É o verbo comer. É um verbo. Agora, o verbo comer, ele já nos direciona para algo concreto. Quem come alguma coisa, come pão. Pão é coisa abstrata? Não, pão é uma coisa concreta. Né? É uma coisa concreta. É uma comida. Quem come um bolo. Bolo é uma coisa concreta. Então, se eu pegar essa raiz do verbo mande, tirar o i, ficar só com a raiz mande, e eu colocar um sufixo como age, não é? Aí você vai ter um substantivo, porque esse sufixo nos remete à formação de uma nova palavra da classe dos substantivos. Manj, age ou manjajo. Nós temos um substantivo que derivou de um verbo. Esse substantivo é uma coisa concreta. No caso, é uma comida. Manjajo é uma comida. Isso é coisa concreta. Perceba a diferença? Ela, em muitas circunstâncias, ela vai ser um pouco sutil. Se você pegar beletso e belajo, ambos são substantivos. Só que beletso é beleza. Mas, se eu tiver digamos assim, no museu, não é? Eu já no museu. E eu estiver diante da estátua, lá no Louvre, na estátua de Vênus de Milo. Aquilo lá é um belágio, é concreto. Eu estou vendo aquilo lá, aquilo lá é uma coisa bela, concreta. Eu estou vendo, pegando. Mas também não deixa de ser beleza. Então, a circunstância vai variar de acordo com aquilo que está sendo proposto, que está sendo visto. Então, beletso e belajo, ambos, para a língua portuguesa, são traduzidos como beleza. Se eu olhar para um beleza, um nenenzinho, que é belajo, um bebezinho muito lindo, que dá vontade, se fofinho, dá vontade de você pegar. É uma coisa concreta, é um belajo. Mas também tem a sua beleza, a qualidade do ser belo. Então, essas duas palavras, elas se rivalizam, dependendo do contexto. Ambas podem coexistir, mas cada uma tratando de um território diferente. Uma coisa é abstrata. Etes,
a outra coisa concreta. Então, nós temos à nossa disposição, dentro do Esperanto, essa riqueza. E isso faz uma diferença muito grande. Em português, a gente pode até dizer que português no tocante desse tópico, é pobre. A nossa mente não consegue fazer essa distinção de maneira clara, porque nós temos uma palavra que resume tudo, mas que, de certa forma, não nos dá a possibilidade de fazer distinções importantes. Adiante. Aqui. Aqui. Bela é o adjetivo. Belagem é uma beleza. Como belezzo também é uma beleza. É aquilo que nós estávamos falando. Não é? Então, belajo e belezzo. As duas palavras existem. Só que em português ambos são beleza. Mas, na realidade, circunstancialmente, são duas coisas diferentes. Está entendendo? Eu posso me referir à beleza da estátua como sendo a criatividade do cara que fez aquela estátua. É um quadro belíssimo. Quer dizer, estou referindo à beleza no ato criativo. Mas se eu estou com um quadro, eu vou comprar porque isso aqui é uma beleza, é uma joia. Então, um belágio. É um belágio, é uma joia. É uma coisa que está na minha casa. É um belágio. Rapaz, eu adquiri essa belezura, essa beleza. Isso em si. Porque está muito bem pintado e está aqui na minha mão. Alguém pode olhar e achar aquilo acolá uma arte terrível, feia. Mal belezzo. Mas para mim não é. Então, a gente vai navegar de acordo com a circunstância, de maneira, às vezes, bem limítrofe. Mas isso aqui é a riqueza. Essa possibilidade da gente dispor de duas coisas que tratam praticamente de uma coisa só, como se fosse uma moeda, mas que tem duas faces. Uma é abstrata e a outra é concreta. Adiante. Esse foi o último slide. Ah! Ô, Roberto, isso é uma casca de banana, né, Roberto? Por quê? É muito rico isso, rapaz. É muito difícil, né? A gente assim. separar essas coisas. Só, viu? Quando você estava falando sobre o EC, né? Você deu exemplos de palavras substantivo, adjetivo e de verbo também, não é? Foi. E o Kellyton, belezzo, viu, meu amigo? Você falou diferente. Você poderia repetir? Belezzo, o C tem um som de TS. Ele falou beleco. Belezzo. Belexo. Belezzo, É porque isso. quando é substantivo, termina com O no singular e OJ no plural, não é isso? Que eu não sei como é que se pronuncia. Ele É um está se referindo. Ele está se referindo à pronúncia da letra C. Não é beleco, é belezzo. Aham. Mas Isso. outras palavras, eu vi numerais. Uno é um. Né? Uno etso, veio do numeral, você transformou agora no substantivo. Uno etso, a unidade. Né? Certo. Muito bem. Bem. Meus amigos, eu vou parar aqui a gravação, certo? Por hora, só um instantinho.